E aí, galerinha, tudo bem? Problemas ambientais urbanos. Será que aí, onde você vive, na sua cidade, tem algum desses problemas aqui atrás? Dá uma olhadinha, vamos ver. E aí, galera, tudo bem com vocês? Por aqui o professor Rodrigo, mais uma vez, hoje trazendo então alguns problemas, né? Você veja que a geografia ela trabalha muito com essa situação, problema, mas ao mesmo tempo trazendo aí algumas reflexões para que a gente consiga entender quais seriam então essas soluções e o papel nosso enquanto estudante, cidadão, na resolução de cada um desses desafios urbanos, tá? Hoje o nosso tópico está especificamente atrelado à situação da construção da cidade e essa interação desses elementos urbanos com a paisagem natural. Então é lógico, né, que uma invasão artificial num espaço natural vai desenvolver aí alguns problemas, tá bom? Então, galera, já deixei você dar o print aí no início da aula. É importante que você tenha esses resumos e vamos entender então esses cinco principais problemas urbanos. Show de bola, galera? Vamos começar então aqui com o problema das ilhas de calor. O que é isso? É simples. É um fenômeno atmosférico, então ele vai ocorrer principalmente em cidades médias ou cidades grandes, exatamente pelo processo de ocupação do espaço. Então veja que quando nós construímos uma cidade, nós estamos impermeabilizando o solo, nós estamos construindo elementos artificiais e inserindo eles numa paisagem que antigamente era natural. Então imagine uma região coberta por cobertura vegetal, áreas florestadas, nós temos a radiação do sol, que chega então até essa superfície e as plantas, naturalmente, inclusive pela até a própria cor dessas folhas, né, a cor verde, consegue refletir uma quantidade X e devolver essa energia para a atmosfera, tá? Então essa irradiação volta para a atmosfera, fazendo com que nós tenhamos aí um equilíbrio térmico nessa superfície coberta por elementos naturais. Quando a gente constrói então uma cidade, nós estamos impedindo que esse movimento natural ocorra. Então imagina a construção de prédios, ruas, calçadas, praças, casas, indústrias, automóveis circulando por essa cidade. Tudo isso vai fazer com que essa radiação seja mais absorvida e a irradiação, que é essa energia devolvida pela reflexão da superfície, seja menor. Então significa que nós estamos retendo mais energia e fazendo com que a temperatura da cidade não entre em um equilíbrio, mas sim no desequilíbrio. Nós estamos aumentando gradativamente a temperatura da cidade ao ponto que nós caminhamos para a região central. E por que na região central? Porque é justamente lá que nós vamos ter um adensamento demográfico maior. É onde nós vamos ter mais casas, mais prédios, mais ruas. Entende esse processo? Então, se você analisar este pequeno gráfico, essa representação, você vai notar que as áreas mais centrais, as áreas mais urbanizadas, terão uma temperatura maior em relação às suas áreas periféricas. Mesmo porque nas regiões periféricas nós vamos notar aí a presença maior de cobertura vegetal que consegue fazer com que essa temperatura seja menor, ok? Então o reflexo da radiação é maior, fazendo com que a temperatura seja menor. Pode notar isso, ok? Então às vezes as pessoas elas moram em bairros residenciais afastados do centro urbano. Quando elas saem da sua casa, geralmente elas estão até agasalhadas e conforme elas vão caminhando em direção ao centro, elas vão perceber então que talvez não tenha necessidade de usar aí essa blusa, esse agasalho, mesmo porque a temperatura da cidade é maior. E isso pode trazer uma série de problemas, tá? Principalmente com relação ao mal-estar das pessoas. Então, em alguns lugares, né, do planeta Terra, vamos pensar aí em algumas cidades europeias,
quando nós temos o verão, as temperaturas aumentam tanto nessas cidades que muitas pessoas acabam até mesmo passando mal e morrendo. Então é um problema que deve ser pensado, né? E a solução aí seria, entre várias delas, aumentar a área de vegetação. Então veja como a arborização das cidades é uma grande vantagem e ajuda muito a combater este problema ambiental, chamado ilhas de calor. Combinado? Vamos para o 2 aqui, ó. Neste exemplo, galera, nós vamos perceber que nós temos, de novo, o ambiente urbano, e é justamente nesse ambiente que nós vamos notar algumas alterações da temperatura. Ok? Então, veja o que está acontecendo aqui. Eu vou sair de novo, só para você entender, ter a lousa completa, e tentar imaginar o que está acontecendo aqui para que a gente crie um processo de inversão térmica. Veja se isso aqui, essa representação é natural ou não. Dá uma olhada nessa posição, do jeito que o ar quente está e o ar frio está posicionado. Estuda aí. Já respondeu? Eu saí daqui para pegar a minha caneta, mesmo porque, olha só, se você percebeu que isso aqui está muito bem posicionado, então significa que no dia a dia é natural que o ar quente fique então próximo à superfície e que o ar frio fique estacionado em camadas mais altas da atmosfera. Isso é o processo natural, tá? Quando nós temos uma inversão térmica, significa que nós vamos inverter a posição dessas temperaturas, dessas camadas de ar, tá? Então, nessa situação, imagine que a cidade está produzindo seus gases, como por exemplo esses aqui que estão na lousa, tá? O ácido sulfúrico, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, entre outros gases que são eliminados aí basicamente pela queima dos combustíveis fósseis, tanto na indústria como também no trânsito, né? No dia a dia e na locomoção diária do transporte. Então esses gases, por serem mais leves, no dia quente eles sobem. Então o ar em ascendência, o ar quente é mais leve, portanto ele sobe e leva consigo parte desses gases que são prejudiciais à nossa saúde. Quando nós temos uma inversão térmica, e geralmente esse fenômeno atmosférico ele acontece basicamente no outono e no inverno, tá? Aliás, galera, é um fenômeno natural. Isso acontece naturalmente. Só que o problema é para quem vive numa cidade, tá? E aí pensa comigo, se eu inverter o ar quente com o ar frio, olha só o que vai acontecer. Começa a imaginar, vai pensando. Lembra que eu estou falando basicamente daqueles gases poluentes. O que você acha que acontece quando nós temos essa troca, né, entre ar quente e o ar frio? E aqui, olha só, nós vamos ter uma outra camada, tá? Então nós temos uma inversão e a partir do momento que o ar frio, que é mais denso, mais pesado, ele fica estacionado próximo à superfície das cidades, ele vai impedir a circulação desses gases tóxicos. E aí nós temos um problema, tá? O problema não é sentir o frio. Isso aí a gente resolve fácil. Você coloca aí um agasalho e você fica de boa aí trabalhando, estudando na tua cidade, ok? Agora, e os gases? Se eu tenho estacionado um ar frio, será que esses gases vão conseguir subir? A resposta é não. Então você vai perceber visualmente em grandes centros urbanos ou em cidades médias, aquela camada acinzentada próximo à linha do horizonte. Aquilo ali é um péssimo sinal. Está mostrando que esses gases eles não foram dispersos e você vai começar agora a inalar esses gases. Então nós temos várias pesquisas, inclusive na USP, né, na cidade de São Paulo, realizaram algumas pesquisas mostrando que, em média, as pessoas elas podem ter aí pelo menos cerca de 7 a 8 anos a menos de vida se ela passar, né, a maior parte da vida dela morando numa cidade extremamente poluída. Então essa poluição atmosférica, acentuada principalmente pelo processo de inversão térmica,
elimina quaisquer chance, né, de você ter aí o prolongamento da sua expectativa de vida. Isso é prejudicial, tá? Então, como que nós podemos combater um fenômeno atmosférico? Nós não precisamos, né, fazer com que a inversão térmica não exista mais. A gente precisa, sim, pensar em como eliminar esses gases tóxicos que são produzidos aí pelas cidades, ok? Beleza, galera? Então, ilhas de calor, inversão térmica, agora é a vez de falarmos aí sobre chuva ácida. Toda chuva é ácida, tá? De alguma maneira. Então, nós temos uma escala de pH, então a gente consegue verificar se essa água ela é ácida, né? Muito ácida, ou pouco ácida. Mas de qualquer maneira, a maior parte das chuvas que chegam até a superfície, elas já são ácidas. Isso é um processo natural, tá? O problema é quando nós temos uma acentuação dessa acidez. E os gases, né, são os responsáveis pela produção da chuva ácida. Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho nessa representação. Vamos imaginar que nós temos aqui, né, uma superfície, nós temos uma área já urbanizada, onde nós temos aqui, né, o fluxo de veículos e ao mesmo tempo nós temos aqui algumas fábricas. Tudo isso, junto com outros processos, inclusive domésticos, conseguem criar diferentes gases. Então, por exemplo, o monóxido de carbono, que é um gás aí super comum em qualquer cidade, que deriva de toda a queima, tá? Então, o monóxido de carbono, ele é abundante na atmosfera. Assim como o trióxido de enxofre, tá? Ou dióxido de nitrogênio, ou ácido nítrico, tá? Ou até mesmo aqui o HSO4, que é o ácido sulfúrico. Então imagina que esses gases, tá? Esses gases vão promover chuva ácida. Como assim, galera? A partir do momento que o H2O entra em contato, que é o vapor de água que está na atmosfera, entra em contato basicamente com esses gases, ela consegue transformar essa chuva em ácido. Então você imagina que essa chuva chegando até a superfície, o que ela pode, de certa maneira, provocar? O desgaste prematuro de estruturas metálicas ou de estruturas que são feitas basicamente por concreto. Tá? Então se você olhar a cidade em si, você vai perceber que ela é feita de concreto. Então o calcário, que é o principal elemento aí do cimento, ele reage, tá, negativamente, ou seja, existe uma corrosão, existe um desgaste por conta do contato do cimento com esses ácidos. E uma vez que entra em contato, você tem aí um prejuízo de desgaste prematuro das estruturas. Então, quantas pontes, quantos prédios, fachadas residenciais, coberturas, né, de residências, de prédios, que vão se desgastando ao longo do tempo, que são expostas a essas chuvas ácidas. Então isso é um problema para a cidade, porque tudo isso reflete em manutenção e um dia isso precisará utilizar recursos, não só públicos, mas também privados, para que você consiga arrumar essa cidade e manter todas essas estruturas funcionando, tá? Existe também o passo de que as chuvas ácidas elas podem atingir áreas naturais e as plantas muitas vezes, dependendo do nível de acidez, da concentração de ácido que nós temos nessa chuva, essas plantas elas podem muito bem reagir também e morrer. Tá? Então uma vez que o ácido entra em contato com essa superfície, você tem uma queima dessa cobertura vegetal, trazendo aí prejuízos, tá? Então imagina uma lavoura, uma produção de hortaliças ou áreas florestadas. Depois eu vou deixar aí uma imagem para que vocês percebam exatamente do que eu estou falando, de como que a chuva ácida ela pode sim desgastar, destruir superfícies também naturais. Combinado, galera? E já chegando aí no final da nossa aula, eu trago aqui dois assuntos para vocês, entre eles as inundações e a questão do lixo urbano. Vamos começar pelo lixo urbano. Quanto de lixo você acha que produz em média por dia? Meio quilo? 1 quilo? 2 quilos? 3 quilos?
A média do brasileiro está em torno aí de 1 quilo de lixo por dia. Você acha pouco? Ou você acha que é um número considerável? Olha, eu acho um número aí considerável e eu fico muito preocupado. Então você imagina num país com 210, 211 milhões de brasileiros produzindo em média, tá, 1 quilo por dia, então são milhões de toneladas que nós vamos ter aí diariamente que serão despejadas para a superfície. O lixo não desaparece. Então uma vez que nós produzimos, nós temos que descartá-los. A melhor hipótese, a melhor solução que nós teríamos para impedir que esse lixo contaminasse, né, o nosso meio ambiente, estaria aí pelo processo de reciclagem. Mas, lamentavelmente, o Brasil é um dos países que menos recicla o seu lixo. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico, né, mostrando aí qual é a média de incentivo à reciclagem nas cidades. Tá? Mas aí está dividido por regiões. Então, aproximadamente 73% dos municípios brasileiros têm aí, de alguma maneira, um incentivo à reciclagem. Não quer dizer que eles reciclam 100% de tudo que eles produzem. Estou dizendo que tem um incentivo, uma cooperativa, uma organização por parte do poder público ou privado para a reciclagem. Tá? Então, essa aqui é a média nacional. Sudeste 89,7%, Norte 63%, Nordeste 54%, Centro-Oeste é o pior deles, né, nessa classificação, com apenas 48%, e o Sul é o que está mais bem aí classificado nesse incentivo à reciclagem, com 90%. Ok? Vamos falar de outros números para que você tenha uma ideia. O Brasil é o 4º país que mais produz plástico no planeta Terra. A gente perde para quem? Estados Unidos, China e Índia. O Brasil então é o 4º. E nós vamos reciclar aproximadamente 1,38% de todo o plástico que nós produzimos. Olha que vergonha! Isso não é positivo. Então muitas vezes as pessoas acabam incentivando o uso de plástico porque é reciclável, mas a gente não recicla. De repente você pode até fazer esse exercício e observar aí como é o comportamento da tua casa na produção de lixo. Existe a separação? Existe alguma empresa ou até mesmo coleta seletiva da sua cidade que passa na tua rua, que passa no teu condomínio, no teu prédio e leva esse plástico para ser reciclado? Se sim, ótimo, perfeito. Então você faz parte dessa porcentagem. Caso contrário, isso não ocorra, isso é muito preocupante. Então significa que esse lixo, tá, que agora é lixo porque você não tem mais o interesse por ele, então você acaba descartando, ele vai parar basicamente em 2 lugares, tá? Se ele não for reciclado. Ou ele vai para o aterro sanitário, que é o mais indicado, que é uma estrutura onde nós temos aí, né, todo um processo de organização desse lixo, tanto orgânico e muitas vezes aquilo que poderia ser reciclado, que é distribuído em camadas, tá? Então lixo, depois uma camada de terra, lixo, uma camada de terra e assim por diante. Lógico, né? Esse aí não seria também a melhor solução, mas é a mais barata e a mais prática que é encontrada para o lixo que é produzido pelas grandes cidades, médias cidades e também pequenas cidades, tá? Os aterros sanitários, que inclusive é lei. No Brasil nós temos aí um incentivo de que nós tenhamos nos próximos anos 100% de todas as cidades com seus aterros sanitários. Embora isso seja uma lei, uma obrigação para que os prefeitos assim apliquem, infelizmente no Brasil nós temos mais de 3.000 lixões que aí são destinados ao despejo desse material que nós não queremos mais. E o que é um lixão? Simplesmente é uma superfície que recebe lixo. Então você não tem um cuidado para proteger, por exemplo, o solo. Você não tem um cuidado para proteger o lençol freático ou os rios, ribeirões que estão ali ao lado dessa área que está recebendo então essa grande quantidade de lixo. Sem falar também da questão social, de que muitas pessoas, inclusive crianças, acabam indo para essas áreas para exatamente ver o que pode ser aproveitado e convertido em dinheiro, em renda para as famílias.
Então, né, é uma situação muito complicada. Imaginar que pessoas dependem do lixo de outras pessoas para poder sobreviver. Então, o Brasil precisa muito caminhar nesse sentido de melhorar, né, a nossa reciclagem e, ao mesmo tempo, cuidar daquele lixo que nós não podemos reciclar. Então, nós temos aí, inclusive, alternativas como a compostagem e até mesmo a incineração, que é o que acontece com o lixo hospitalar, que inclusive nessa época de pandemia cresceu e muito no nosso país, tá? Quem sabe a gente chega nos números como, por exemplo, do alumínio. Como o alumínio tem um valor comercial maior entre os produtos que podem ser reciclados, o Brasil é um dos países que mais recicla latinhas de refrigerante, para você ter uma ideia, chegando aí a números próximos de 90%. Então, é o que nós poderíamos ver nos próximos anos acontecendo com todos os outros tipos de produtos que são destinados aí aos lixões ou então aos aterros sanitários. Beleza, galera? Sem falar no prejuízo que a gente vê na nossa cidade, né? Você imagina caminhando diariamente aquele monte de lixo espalhado pelas ruas? É horrível, né? A gente precisa, inclusive, mudar também aí a mentalidade daquele indivíduo que joga o lixo, que descarta a céu aberto, só porque ele não quer carregar ou colocar exatamente aonde deveria assim fazer. Beleza, galera? Vamos ajudar aí a gente pensar nessas questões. E aqui, meus lindos, nós temos as inundações. Você imagina que é natural que os rios passem por um processo que nós chamamos de cheias, tá? Naturalmente. Então você tem um rio, esse rio ele tem uma calha, que é justamente por onde, né, ele passa, onde ele descansa, que nós chamamos aí também de leito. Quando nós temos o aumento das chuvas, nós vamos perceber que esses rios naturalmente eles vão entrar num processo chamado de cheias, tá? Quando então essa água ela passa o nível do que o rio consegue deter, ele consegue manter dentro da sua própria calha, tá? Nós vamos ter então aquilo que nós chamamos de inundações. Então, inundação é quando o nível da água ultrapassa aquilo que o próprio rio ou a geografia desse rio consegue deter, ok? E aí tem uma área que nós chamamos aí de várzea, que é uma área que também foi construída pelo rio, que é natural, tá? Que é o ponto de descarte daquele excesso de água. Então as várzeas, elas são dimensionadas pelo próprio fluxo do rio. O problema é que as várzeas, naturalmente, elas são ocupadas pelos seres humanos. Por quê? Ela tem uma topografia plana, que é fácil de ser ocupada e que muitas vezes não foram ocupadas pela própria cidade ou então por outros indivíduos por saber exatamente deste processo. Então eu não vou construir uma casa na várzea, primeiro, né, porque a gente sabe que não deve, é uma área natural onde nós temos aí um processo de inundação e se esse rio realmente inundar e eu tiver uma construção ali em cima, eu serei prejudicado, tá? E o outro motivo é que nós temos também previsto, tá, mesmo na nossa Constituição, que nós não podemos invadir essas áreas próximas às margens dos rios, porque elas devem estar protegidas. Nós devemos ter ali a mata ciliar, que é o que justamente vai fazer com que esse rio se sinta protegido, né, que ele não seja destruído. Mas o processo de desenvolvimento da urbanização brasileira, totalmente descontrolada, sem fiscalização, sem um cuidado, fez com que muitas pessoas ocupassem então essas áreas chamadas de várzeas e assim começassem a construir as suas casas. Não só pessoas de baixa renda, que muitas acabaram invadindo essas áreas sem autorização prévia, mas ao mesmo tempo com a autorização em outros exemplos que eu posso dar aqui para vocês. Então veja, a cidade de São Paulo, né, a capital aí do estado, nós temos a Marginal Tietê, que é uma grande via que vai permitir, por exemplo, o fluxo de veículos ali na cidade, justamente aonde? Numa região que antigamente era a várzea,
que era a área de inundação desse rio. Era um processo natural. Então o homem ocupou. E esse processo de ocupação hoje tem um preço. Então toda vez que nós temos chuvas fortes na cidade de São Paulo, ou em outras cidades aí do Brasil, pode perceber, o primeiro ponto que vai ficar inundado é justamente aonde? Nas áreas mais baixas e mais próximas, então, onde o rio passa. Então aqui na minha cidade de Bauru, não é diferente. Quando nós temos uma chuva muito forte, a Avenida Nações Unidas e Nuno de Assis, que são as avenidas que estão literalmente em cima dos rios ou ao lado do rio Bauru, no caso, são as áreas que são inundadas e que causam aí vários problemas, não só econômicos, mas também aí prejuízos humanos, porque muitas pessoas acabam morrendo aí durante essas grandes tempestades e esses processos de erosão. Então o que nós temos que fazer? Impedir que essas construções elas alcancem essas áreas de várzeas, né? Essas áreas de inundação dos rios. Ou que nós tenhamos a capacidade de retificar o rio, ou seja, criar aí uma estrutura, né, de aumento da calha desse rio, para que essa água não suba, mas que fique contida, melhor dizendo, contida dentro do próprio rio. Mas é um processo geralmente muito caro e que infelizmente parte das prefeituras não querem assumir porque elas não têm condições. Então falta planejamento urbano, falta respeito, né, em entender o processo mesmo da própria natureza e de criar um espaço que ao mesmo tempo a gente consiga desenvolver as nossas atividades humanas, mas ao mesmo tempo preservando esses espaços naturais ou interagindo melhor com eles, no sentido de que nós possamos ter qualidade de vida. A aula ficou longa, são 26 minutos, mas são assuntos importantes e que nós devemos sim entender, uma vez que a maior parte da população brasileira vive em cidades. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários e não esqueça aí de dar um joinha para ajudar aí na nossa aula. Abraço e um beijo para todo mundo.